Erguer um prédio público é reunir os sonhos e ideais de uma época e, a partir de um traço preciso, dar forma a um espaço que sirva e inspire. Pelo encontro entre mãos e saberes, a obra ganha vida, e nos desejos da arquitetura, do trabalho e da política, a história começa a se escrever. Cinco projetos para um novo palácio. No coração de Porto Alegre, a Praça da Matriz guarda as primeiras pulsações da cidade. Ali, caminhos se traçaram, construções se ergueram e a paisagem urbana tomou forma. No ponto mais alto desse cenário, repousa um lugar especial, que entre pedras, planos e silêncios, viu nascer uma vila, crescer uma cidade, afirmar-se uma capital. Quando houve a independência, a partir de 1822, a arquitetura da cidade começou a mudar, né? O Império começou a construir edifícios institucionais, como, por exemplo, do outro lado da praça, o Teatro São Pedro e a antiga Casa de Câmara e Cadeia, muito mais modernos do ponto de vista arquitetônico do que o antigo palácio e a antiga igreja. E nessa onda da novidade, né, de construir, entrou o projeto desse palácio do mesmo arquiteto que fez esses dois prédios, né, o Philipp von Norman. Né? Importante assinalar que desde aquela época já se pensava em demolir o palácio de barro para construir um palácio, enfim, nobre, digno, capacidade de exprimir a dignidade do governo da província. A queda do Império no Brasil antecede a demolição do antigo Palácio de Barro, símbolo marcante do passado colonial. Entre o fim desse ciclo e as propostas da coroa, materializadas nos projetos de von Norman e, mais tarde, no de Álvaro Nunes Pereira, nasce a República, e com ela uma ampla autonomia aos estados. No Rio Grande do Sul, um ambicioso programa de obras públicas tem início, e com ele, a ideia de construir uma nova sede que simbolize a grandeza do Estado como parte da federação. Já durante o governo do Júlio de Castilhos, né, que encomendou ao arquiteto, chefe das obras públicas do Estado, que projetasse um novo palácio. Então surgiu realmente um projeto muito influenciado por uma fase meio bucólica da arquitetura francesa, né? Isso também chama atenção porque já nessa época havia muita discussão em torno do estilo da arquitetura, né? E os palácios deviam ser neoclássicos. Afonso Hébert nasceu em Porto Alegre e, ainda jovem, viajou à França, terra de seus pais, para formar-se em arquitetura e engenharia. De volta ao Brasil, seguiu carreira no serviço público, onde galgou postos até assumir a direção da Secretaria de Obras Públicas do Estado. Sua atuação deixou marcas profundas na arquitetura da capital gaúcha, com projetos que ajudaram a moldar a paisagem urbana da cidade. Hébert trouxe influências do ecletismo europeu e dos ideais da recém-instaurada República para as obras que assinou. De fato que ele realmente tinha uma formação consistente, né? Afonso Hébert foi o arquiteto escolhido para dar forma ao novo desejo dos republicanos, erguer um palácio à altura do poder estadual. Seu projeto, mais elaborado que os anteriores, refletia a ambição de uma nova era. Em 1900, Hébert dá início às obras, lançando as fundações do novo edifício. Mas o cenário político se transforma. Com o afastamento de Júlio de Castilhos, que deixa o governo para tratar um câncer, Borges de Medeiros assume o comando. E é durante seu primeiro mandato que decide paralisar a construção, interrompendo o sonho monumental de Hébert. Com a morte do Júlio de Castilhos, em 1903, se cria uma espécie de tradição castilhista e positivista. E Júlio de Castilhos ele é alçado à condição de patriarca da República. E o seu pensamento se torna a última palavra em matéria doutrinária dentro do Partido Republicano Rio-Grandense. E os seus discípulos eles passam a disputar essa herança castilhista, essa herança política. Principalmente o Borges de Medeiros, que se tornou sucessor
de Júlio de Castilhos a partir de 1898 na presidência do Estado e depois, com a morte do Júlio, também presidente do partido. Borges de Medeiros saiu vencedor disso aí, mas de qualquer maneira não foi uma coisa assim tranquila, né? Do Borges assumir o governo e agora está tudo resolvido, né? E Borges de Medeiros fica no comando do Estado por 25 anos, tendo somente um interregno do governo de Carlos Barbosa de 1908 a 1913. Com a chegada de Carlos Barbosa ao governo, a construção do palácio entra em um novo capítulo. O projeto de Hébert, cujos alicerces já haviam sido lançados, é abandonado. Em busca de um símbolo moderno para representar o poder estadual, Barbosa promove um concurso público na França para selecionar um novo projeto arquitetônico. Assim, uma proposta vinda da Europa passa a definir os rumos do futuro palácio do Executivo gaúcho. A ideia de um novo projeto, um terceiro, quarto projeto, né, novamente tinha alguma coisa a ver a rivalidade entre o Carlos Barbosa e o Borges de Medeiros, né? De qualquer maneira, o Carlos Barbosa também teve um cuidado muito grande para não se queimar diante dos positivistas, né? Tanto é que ele mandou, antes de construir o palácio, ele mandou fazer o maior monumento que nós temos em Porto Alegre, aqui na Praça da Matriz, que é o monumento a Júlio de Castilhos, né? Em 1908, quando Carlos Barbosa assume o governo, em lugar de Borges de Medeiros, ele tem uma referência um pouco mais aprofundada de quais seriam os valores adequados para trazer o positivismo para a arquitetura aqui em Porto Alegre. Porto Alegre recebeu atenção especial porque era a capital e eles queriam que ela fosse uma espécie de sala de visitas do Rio Grande do Sul. Expressasse os ideais caros aos positivistas, que era a modernidade, o progresso, a civilidade. Então ela precisava ser higiênica e reordenada. Então Carlos Barbosa impediu a continuidade da construção desse projeto anterior, do Afonso Hébert, porque ele tinha outras ideias a respeito de como o palácio deveria ser. Vencedor do concurso promovido na França, o projeto de Augustin Rey revela uma marcante monumentalidade. Por meio de sua escala grandiosa, impõe-se como símbolo de poder e permanência. Sua relevância vai além da arquitetura. Rey articula o edifício com o urbanismo da cidade, posicionando-o estrategicamente na Praça da Matriz, em diálogo com os outros prédios públicos. Assim, o palácio não apenas dominaria a paisagem, mas se integraria à malha urbana, reforçando a centralidade do poder no espaço cívico de Porto Alegre. Um novo impasse aconteceu. O presidente Carlos Barbosa queria muito construir o palácio, mas tinha nas mãos um projeto que era inexequível, né? Em função assim do seu tamanho, da dimensão de transformações que teriam que ser feitas aqui na Praça da Matriz para que ele pudesse ser concluído como no projeto. Esse projeto, do meu entender, era um projeto, digamos, dentro dessa ideia da monumentalidade, era um projeto excelente, né? Em 1909, chega a Porto Alegre um arquiteto francês. Com ele vem uma nova proposta para a futura sede do poder estadual. Maurice Gras, formado pelas ideias da Belle Époque, convence o presidente do Estado a abandonar o projeto anterior. E mais do que apresentar uma nova visão, Gras redefine a arquitetura do poder no Rio Grande do Sul. É ele quem, enfim, tira o palácio do papel e o ergue a partir dos alicerces. Era um arquiteto com uma formação destacada. Ele não só se formou na École des Beaux-Arts de Paris, mas ele tinha sido um aluno destacado. Ele chegou a concorrer ao prêmio anual da escola, chamado Grande Prêmio de Roma, né? Grand Prix de Rome. Quando o Maurice Gras vem para cá fazer o projeto, ele traz uma arquitetura clássica também, mas uma arquitetura clássica diferente, um classicismo mais sóbrio, um classicismo mais contido, que enfatiza mais a questão das proporções, a pureza volumétrica do edifício, a monumentalidade, que no caso aqui é dada pelas colunas colossais que tem na fachada.
que conferem ao edifício uma condição diferente em relação ao projeto anterior. Me parece assim que foi uma coincidência feliz que esse arquiteto francês, Maurice Grau, tenha aparecido por aqui e, embora ele tenha feito outros trabalhos na Europa, na França, esse palácio aqui continuou sendo, até o final da sua vida, a sua obra mais importante. Com o fim do governo de Carlos Barbosa, Borges retorna ao poder em meio a um mundo em transformação. É 1913 e o palácio ainda está em obras, mas os ventos da Primeira Guerra Mundial se aproximam e a austeridade do novo governo impõe cortes severos. O projeto monumental de Maurice Grau sofre uma pausa brusca. A construção, marcada por ambições republicanas, agora reflete as tensões de uma nova era, em que a contenção substitui a grandiosidade e a história do palácio é redirecionada pelo espírito do tempo. Então veio a Primeira Guerra Mundial, né? Isso foi novamente um problema internacional, parou tudo, né? Toda a economia mundial parou e não havia condições econômicas de continuar construindo o palácio, né? Quando Borges, então, reassumiu o governo e terminou a guerra, então ele mandou, vamos agora realmente concluir o palácio. E ele foi concluído a toque de caixa. Os custos da obra vão sofrer um corte radical, a obra vai ficar interrompida por muitos anos e a continuidade vai ficar a cargo de uma equipe local, né, que vai, então, proceder em levar adiante o projeto do palácio com modificações, com alterações em função disso, né? Tudo isso tinha que ser importado da França, né? Obviamente que isso era muito mais caro do que produzido aqui. Isso se tornou uma coisa escandalosa a construção do palácio. E por essa razão, Borges acabou com isso, cortou o contrato dos franceses, os franceses foram embora, e a partir daí a construção continuou na mão dos artesãos, dos construtores aqui de Porto Alegre, né? A mentalidade dos dois era completamente diferente. Eles deveriam ter uma sintonia política muito grande, porque de outra forma o Carlos Barbosa não teria conseguido ser indicado pelo Partido Republicano Rio-Grandense, que era o partido dos positivistas, a presidência do Estado, se ele não fosse uma pessoa de confiança, politicamente de confiança. Mas a mentalidade cultural, assim, o posicionamento cultural dos dois era muito distinto. Então, esse é o fator principal, né? Eu acho que é a diferença de visão cultural, visão da arquitetura como símbolo de governo que caracteriza os 5 anos do Carlos Barbosa e o governo do Borges de Medeiros. Ao olhar o Piratini, enxergamos mais do que um monumento arquitetônico. Vemos um projeto singular, marcado pela convergência de 2 legados. O de quem investiu na excelência, primando pela grandiosidade no traçado original, e o de quem fomentou a participação local, permitindo que a obra seguisse novos rumos. Entre ideais, decisões e adaptações, ergueu-se uma construção coletiva pelos olhos de quem lidera e, sobretudo, pelas mãos de quem constrói. Trabalhadores que moldaram com esforço e dedicação este, hoje, velho palácio no alto da Praça da Matriz. No próximo episódio. A maior parte da ornamentação é uma arte anônima, né, de difícil, né, identificação de autor.